web, né, desse ambiente virtual, ele é muito desafiador. Então, a gente imaginou aí esse diálogo entre a Alice e esse gato como um dos grandes dilemas da pesquisa. Então, sendo o gato o Sistema de Recuperação da Informação, o SRI, que a gente fala nessa sigla. Então, imaginemos o pesquisador sendo Alice e o gato SRI. Então, a Alice, né, o pesquisador, pergunta: você pode me ajudar? Aí o SRI, com toda a sua riqueza de conhecimento, de informação dentro do seu sistema, com possibilidades planetárias de alcançar, né, a informação, ele diz sim, pois não. O pesquisador pergunta: onde vai essa estrada? Aí a pergunta que é crucial: para onde você quer ir? O pesquisador, não sei, né? Estou perdido, perdida. E aí o SRI responde igual o gato: para quem não sabe aonde vai, eu não sei. Então você digita qualquer palavra, qualquer termo e vem lá milhões de documentos, ou não vem nenhum. E em ambas as situações, a condição é a mesma. Não se prossegue, né? Então, a gente começa com essas três grandes perguntas, esses dilemas do pesquisador, diante de um ambiente virtual. Onde pesquisar? Então, vou onde? Vou no Google Scholar? Quais as bases de dados que atendem a minha área de pesquisa? Quais são as bases de dados referenciais? Né? Quais são as tipologias? São referenciais? São de texto completo? Qual é a melhor? Por que eu uso uma em detrimento da outra? Eu uso as duas? Qual que eu uso primeiro? Né? Então, onde eu vou pesquisar? Depois, uma outra pergunta: como eu pesquiso? Quais são os recursos? Eu posso ter como interlocutor, o ambiente virtual é o meu interlocutor. Quais os recursos que eu uso de mecanismos para eu pesquisar são os mesmos que eu busco na minha prateleira lá da minha biblioteca individual, que eu busco lá na biblioteca da UFES? Como é que eu procedo? Quais são os mecanismos? Quais são os recursos que eu tenho? E outra questão muito importante é como eu me expresso. E o ambiente virtual é o meu interlocutor. Eu não posso falar com o interlocutor uma língua que ele não entende. Então, para que haja um diálogo eficaz, eu preciso de falar a linguagem do meu interlocutor. A gente precisa se entender nas questões linguísticas mesmo, de entendimento, não é? Então, para tanto, a gente criou algo que nos dá um norte para que vocês possam perceber como que a gente pode se comunicar nesse ambiente fazendo um roteiro. Então, a gente criou um produto que a gente chama de protocolo de pesquisa. Eu vou apresentar para vocês com 7 etapas, com 7 rubricas. Então, vou apresentar agora. Vamos lá. A primeira rubrica, né, o primeiro item que você tem como desafio a ser resolvido é o tema e a necessidade da sua busca. Você vai definir, deixa eu aumentar aqui para vocês virem melhor. Você deve definir, nesse primeiro momento, em uma frase, o que você está pesquisando, bem como o foco do seu estudo. Então, você vai escolher uma temática e o problema de pesquisa. Para você dar, antes de ir os primeiros passos num ambiente virtual, nós entendemos que essa etapa 1 e 2 são cruciais para que você possa trabalhar a terceira etapa e, por conseguinte, a elaboração de estratégia de busca na 4ª etapa, até chegar à 7ª, de maneira satisfatória para você ter sucesso na sua pesquisa, para que não venha milhões de documentos ou nenhum, ou que venha uma quantidade razoável, mas com uma baixa precisão. Então, o que a gente busca nesse protocolo é uma revocação, é um termo bem técnico da área, mas é um resultado baixo, com números, uma quantidade factível,
uma quantidade possível de análise, mas com alta precisão dentro da temática que você está pesquisando. Então, você começa definindo uma temática, você define o seu problema de pesquisa, sua questão norteadora, para depois, a partir de termos, e aí a gente vai avaliar essa questão de termos a serem utilizados, para que você possa, então, produzir um título, que, a partir dele, você, então, entra propriamente dita na elaboração de uma estratégia de busca que você vai fazer na quarta etapa. Então, aqui, a gente vai trabalhar a linguagem, certo? E a gente vai fazer isso na prática, daqui a pouquinho. Então, aqui você vai ampliar o campo de significado dos termos retirados lá do título. Por isso que o título é muito importante, mesmo que ele seja provisório. Mas você só elabora um título com eficiência e eficaz para trabalhar a linguagem dele, pelo menos dos termos seminais desse título, se você tiver um tema e uma questão norteadora bem delimitada, bem delineada, vamos dizer assim, né? O desenho dela é um desenho apropriado dentro dos recortes da sua pesquisa. E aí, nessa terceira etapa, você retira os termos seminais desse título e você vai, então, na coluna do meio aqui, nessa segunda, na coluna central, você vai fazer, então, a ampliação do campo semântico desses termos. E nessa quarta etapa, a partir desses termos mais profícuos do título, você vai, então, fazer uma sintaxe, você vai imbricar esses termos, fazendo a elaboração de estratégias de busca. Você vai transcrever os termos acima retirados dessa terceira etapa, e vai usar aí os operadores booleanos, que nós também vamos mediar com vocês. Então, você vai fazer uma estratégia simplificada, em português, em inglês, vai fazer uma expandida, quando você vai usar os termos que você ampliou o campo semântico, esse campo de significado, em português e inglês. Também pode fazer as duas expandidas juntas, se assim você achar necessário. Na quinta etapa, vai se testar a idoneidade dessas sintaxes. Então, você vai pegar a estratégia de busca elaborada na quarta etapa, vai aplicar essas expressões de busca no Google Acadêmico, pelo menos a princípio, né, para você verificar se aquela estratégia ela é idônea, ela é confiável, ela traz realmente termos que vêm, documentos, né, que trazem os termos de acordo com a sua temática. Porque o que a gente costuma dizer é que, e isso é verdade, que o sistema de recuperação da informação não entende conceito. Quem faz o conceito é a mente humana e ele só trabalha com termos. A verificação é de termos. Então, se você usa lá a palavra laranja, ele vai buscar a laranja desde do filme, né? A laranja mecânica, uma de compotas, a cor laranja. Então, ele está em busca disso. A imbricação de um termo com o outro, a sintaxe, a interdependência entre eles, é estabelecida por meio de operadores booleanos, é que vai definir o conceito. Então, essa é o chunk desse curso, saber como que você vai imbricar um termo interdependente, colocar um termo dependente um do outro, com uma preposição coloca um termo dependente do outro. É a mesma coisa, a gente usou a palavra sintaxe porque é isso que ocorre entre os termos. Nessa quinta etapa, você verifica isso. Caso ocorra o resultado com muitos documentos que estão distantes do que você está buscando, tem algum problema na sua estratégia. Há de se rever, retornando lá para os momentos de elaboração desses termos, né? A sexta etapa, você define qual vai ser a sua ferramenta de busca, que pode ser o Google Acadêmico, pode ser o Dimension, por exemplo, né?
E as bases de dados. Nesse momento, eu posso perguntar para você assim, quais são as bases de dados que cobrem a sua área de pesquisa? Você pode não saber, né? Então, no conteúdo que vai ser ministrado, por exemplo, sobre o portal de periódicos da CAPES, no nosso próximo encontro, isso já vai estar resolvido, né? Nessa live sobre o portal de periódicos da CAPES, será esmiuçado as instrumentalidades que tem ali naquela ferramenta, o portal de periódico, para definir quais são as áreas as bases da área de cobertura da comunicação, como os periódicos, enfim. Você vai verticalizando esse seu conhecimento na utilização desses ambientes. Então, quando você montar o protocolo, né, esse diário de bordo, você vai definindo. Isso vai te valer, vai ser muito importante lá na hora até da sua descrição da metodologia da pesquisa, naquela parte da dissertação que você vai escrever sobre a metodologia que você utilizou para prosseguir na sua pesquisa, para chegar nos resultados da sua pesquisa. Isso começa agora, na definição de tudo isso. Eu fiz uma pesquisa usando esse tema, usando esses termos, com esses termos eu alcancei tal referência, esse quantitativo, né? Na revisão de literatura, com tantos documentos, apliquei esse, aquele e outro filtros, enfim, você vai definindo isso. A ferramenta de busca foi essa, ou usei as bases X, Y, Z, usei uma Web of Science, uma Scopus, né? Como bases referenciais, também usei a base XY como texto completo, e você vai definindo isso aqui nesse protocolo de pesquisa. Na 7ª etapa, você vai definir, então, a estratégia de busca escolhida entre todas aquelas ali de cima da etapa 5. A que melhor representa a sua pesquisa, a que melhor trouxe, né, os documentos para a sua revisão de literatura, e também como uma fundamentação teórica, desde você vai usar, obviamente, os textos clássicos, né, da sua área, livros também as publicações mais recentes, e aí já em nível de publicação em periódicos. Então, você define aqui a estratégia que você utilizou, e essa estratégia vai ser repetida para que seja fidedigna o levantamento, né, essa revisão de literatura, tanto quanto nessa ferramenta de busca, como nas bases que você definiu lá na 6ª etapa. E aí você aplica, né? Você aplica os filtros, diz quais são os filtros que você aplicou, e aí vem o resultado. Que aí você vai filtrando, você pode se deparar com 1000 documentos e chegar a 200. Desses 200, você pode aplicar outros filtros, como o fator de impacto ou índice H. Você vai refinando isso para chegar aí com 80, 60 documentos que vão passar, então, pelo crivo da análise, né? Enfim, você vai dizendo esse passo a passo, os quais você deu para chegar a um resultado mínimo aí de documentos para embasar, para que foram levados para o diálogo do seu trabalho acadêmico. Então, esse é o instrumento que a gente criou para nortear essa pesquisa e também mediar esse conteúdo teórico com o prático. A chave que eu disse para a gente chegar nessa 3ª etapa, a gente tem que passar pela 1ª e para a 2ª. Então, a gente acrescentou um item que não era falado anteriormente, que é a questão da definição da temática e da questão norteadora e da elaboração de título. Para tornar deixa eu voltar aqui. Para tornar esse discurso nosso mais verossímil, mais perto de vocês, né? A gente podia pegar uma temática distante, mas a gente preferiu escolher uma temática e uma questão norteadora e um título que estivesse, né? Que atendesse às expectativas de vocês, dentro da área de vocês. A gente não entende nada, a gente pede da área de vocês, né? Não temos nenhuma expertise. Então, a gente pede desculpa se houver assim, né, algo que destoa
obviamente, dentro do conhecimento que vocês têm, né, da expertise de vocês, do aprofundamento, né, do conhecimento da área. Então, a gente pensou, para elaborar uma temática, uma questão norteadora e título, a gente traz, né, um modelo aqui de definição dessas questões a partir desse modelo do cone invertido. Então, veja bem, a gente entende que para início de conversa, para você montar, né, ter essa primeira e a segunda etapa prontas, você tem que ter uma área de interesse. Dentro dessa área de interesse da comunicação e territorialidade, a gente entendeu que seria muito interessante trabalhar com poder e comunicações midiáticas. Então, dentro das linhas de pesquisa, né, são 2 linhas de pesquisa que vocês têm, então, dentro de uma dessas linhas, eu tenho que me deter. Não posso ter um trabalho que sem a inserção numa linha. Então, dentro da linha, de uma das linhas, a gente escolheu poder e comunicações midiáticas. Esse é meu tema, né, dentro da comunicação, que é o guarda-chuva grandão, né, comunicação e territorialidade. Eu escolho um tema de interesse, que é poder e comunicações midiáticas. Dentro desse tema de interesse, eu vou definir, então, um objeto de estudo. Eu preciso ter um objeto, né, quem eu vou pesquisar. Então, eu defini que eu quero fake news e mídias sociais. Então, dentro da comunicações, eu quero fake news, e dentro das comunicações midiáticas, eu quero mídias sociais. Dentro desse objeto, eu tenho um porquê, um para quê. Eu quero estudar isso, eu tenho que definir isso dentro do meu projeto de pesquisa. Então, eu quero definir o para quê, o para quê, que eu quero estudar as fake news. Eu quero verificar, né, as implicações de fake news no contexto das mídias sociais. Eu já defini aí o objeto, o porquê, o para quê que eu quero estudar, onde também eu posso definir nesse momento, e posso agregar uma condição aqui. Eu quero verificar dentro de fake news sobre o quê? Fake news em que âmbito? Qual é a minha expectativa dentro de fake news? Fake news pode ser sobre qualquer assunto. Então, eu defini que seria sobre a Covid-19. Aqui dentro também eu defino os períodos, né, que eu quero para que eu tenha fôlego para cumprir, né, essa verificação das implicações de fake news no contexto das mídias sociais. Eu posso colocar de março a maio de 2020, ou já mais adiantado, como é que isso se processou, né, já no final de 2020. Então, você pode definir também como condição agregada do tempo que você quer, né, de verificação dessas fake news. Dentro da descrição de metodologia, você também define qual é o método que você vai utilizar, não aqui no cone, mas mais adiante, lá na descrição, você pode definir qual é o método, se é o quant, se é o quali, né? Você define qual será o instrumento de coleta de dados dessas mídias. Enfim, a partir daqui você vai definir tantas outras variáveis que são importantes para você seguir no seu processo de construção, né, primeiro de coleta de material, de revisão de literatura, e para você chegar nesse final aí de pesquisa. Então, a partir das respostas que eu dou essas 3 perguntas e as 2 perguntas, a definição do interesse, as 2 perguntas e a definição da condição agregada, eu tenho condição de montar as 2 primeiras rubricas lá do protocolo de pesquisa. Então, eu defino uma temática, né, da minha pesquisa, fake news e Covid-19 no contexto das mídias sociais. Então, eu tenho aí a comunicação presente, as comunicações midiáticas, né? Eu tenho o meu objeto, que são fake news e mídias sociais, e tenho a minha condição agregada aí na minha temática, que é a Covid-19. A partir da temática, eu preciso definir minha questão norteadora. Então, eu
pensei assim, né? Nós pensamos aqui no caso, falando eu enquanto pesquisadora, mas como bibliotecária nós definimos isso em equipe, né? Eu propusemos o para quê são implicações, as implicações nisso, porque a gente já sabe que a disseminação de fake news, elas representam um risco para a coletividade. Por quê? Por causa de suas potenciais implicações, né? Na esfera socioeconômicas, na esfera política, na esfera cultural. Então, são muitas implicações. Então, verificar isso enquanto pesquisadora, para mim, é importante nessa pesquisa. Então, eu vou verificar quais são as possíveis implicações de fake news disseminadas por meio das mídias sociais no cenário da pandemia da Covid-19. Então, aqui eu estou definindo exatamente o local, porque poderia ser na mídia tradicional, ou poderia ser, não é qualquer rede, não é qualquer rede sociais, porque a gente sabe que na sala de aula também se compõem redes sociais, num bar também há redes sociais, mas eu quero estritamente nesse ambiente de internet, as mídias sociais. Com esses 2 tópicos definidos, eu tenho condição de elaborar um título. Então, vamos lá. O que é importante na elaboração desse título, mesmo que ele seja provisório? Eu posso mudar o que vem antes, eu posso mudar o que vem depois, colocando um subtítulo, mas os termos seminais, os termos contidos, né, que são proeminentes, eles certamente são os que serão produtivos dentro da minha pesquisa, eles não podem faltar no meu título. Então, fake news, ele tem que ter as implicações, elas vão surgir a partir da leitura desses textos. Eu vou verificar as implicações. Eu, como pesquisadora, eu não quero saber hoje quais são os textos que tratam sobre as implicações. As implicações serão verificadas por mim enquanto pesquisadora. Agora, fake news é um termo seminal da minha pesquisa. Mídias sociais também. Covid também. Então, eu tenho esses termos dentro da minha temática e dentro da minha questão norteadora. Eles terão que fazer parte do meu título. Então, implicações das fake news veiculadas em mídias sociais na pandemia de Covid-19. Pandemia não é um termo crucial, porque Covid-19 insere em si esse contexto, né, de uma infecção em alta escala, fake news também, e as mídias sociais. Diante disso, eu posso levar, então, agora, já com preenchimento, o meu protocolo de pesquisa. Então, eu já abro um protocolo nessas condições. Eu já tenho, então, essas 2 etapas prontas, certo? Vou diminuir aqui só para vocês verem. Isso. Eu tenho, então, a minha temática, a minha questão norteadora a partir lá do cone invertido, estabelecidas no meu protocolo, e também o título. Como falamos antes, fake news, mídias sociais e Covid-19 são os termos seminais da minha pesquisa. Eu desprezo, né? Eu torno apagadinhas as palavras que estão fora disso. Então, implicações, pandemia, tiro também todas as preposições, artigos, verbo principalmente porque tem uma amplitude de significado muito grande, então o sistema vai trazer muita coisa que não tem nada a ver com a sua pesquisa. Então, é importante essa seleção de termos a partir do título. Tira só os seminais, desprezando as preposições, as conjunções, os artigos e verbo. A não ser que a preposição faça parte da formação do conceito daquele termo, certo? Então, por exemplo, fake news, ele vem composto. Eu não quero só fake e nem quero news, eu quero fake news. Todas as vezes que eu uso mais de um termo para que o conceito seja
estabelecido, constituído, eu levo esses termos para o meu quadro, na terceira etapa, entre aspas, porque eu vou dizer para o sistema que esse termo deve ser buscado desta maneira, não pode ser separadamente. Isso eu já estou mediando com vocês recursos e também o diálogo. Então, o como eu me expresso, né? Deixa eu só voltar aqui que a gente vai responder essas questões agora quando a gente monta o quadro, tá? Onde eu pesquiso, então a Elis vai mostrar para vocês, mas como pesquisar, então quando eu coloco quando eu digo que dois termos, para que eles deem um significado, para que eles preencham o campo semântico, o conceito que eu quero, então eu preciso colocar esses dois termos entre aspas. As aspas são recursos, é o como pesquisar. Eu estou respondendo essa pergunta, certo? E como eu vou me expressar, então, da agora para frente, a gente vai lidar nessas duas questões, como eu pesquiso e como eu me expresso, certo? Então, vamos lá. Também tenho aqui o outro termo que é fulcral aqui para mim, mídias sociais. Então, eu retiro daqui do meu título esses dois termos. Igualmente, o anterior, para que eles tenham um conceito que atenda à minha pesquisa, devem vir entre aspas. Eu estou dizendo para o sistema, para o SRI, senão ele busca tudo que tiver a palavra, todos os textos, todos os documentos que tem a palavra mídias, tudo que tem sociais e tudo que tem mídias sociais. Então, você imagina a quantidade de documento que o SRI vai trazer para você analisar. E o quanto de documento que não tem nada a ver com o que você quer. Então, quando você delimita, você está conceituando exatamente o que ele deve buscar. Essas duas palavras de modo linear, na horizontal, os dois juntinhos, certo? E aqui eu trago Covid-19. E aí você pode me perguntar, e aí, Ana, Covid-19 vem entre aspas? Não. Todos os termos que são ligados por hífen não são considerados como duas palavras, e sim apenas com uma. Tal qual, por exemplo, couve-flor, certo? É um termo só, então você não precisa usar aspas. Diante dessa elaboração, né, desse pincelamento desses termos, e aqui vocês verificam, olha o tamanho do nosso título, né? E ainda tem um subtítulo, um estudo exploratório. Isso é você que está dizendo qual é a forma de pesquisa, isso faz parte da busca por documentos, né? De um título enorme, eu estou levando apenas 3 palavras, né? 3 conjuntos de termos para estabelecimento de uma estratégia de busca. E aí você vê que eu as coloquei na primeira coluna, na direção vertical. Isso não é aleatório, isso é proposital. Para dizer para vocês, né, para a gente já ir entendendo, formatando isso na nossa mente, que tudo que está na vertical está em campo de significado diferentes. Fake news é algo que está num campo semântico diferente de mídias sociais. E ambas diferentes também de Covid-19. E a recíproca aí é verdadeira, uma de Covid-19 diferente de mídias sociais de fake news. Mas eu preciso, enquanto pesquisadora, obter documentos que tragam essas 3 palavras no mesmo documento. Elas estão aí trabalhando juntas para formar um conceito, para formar a abordagem do documento. Eu quero que esse documento, os documentos quais vão servir para a minha revisão de literatura, para eu ler, para a fundamentação teórica, que eu tenha textos que abordem a questão de fake news dentro de um contexto de mídias sociais, numa abordagem, né, dentro de um contexto da Covid-19.
como que eu faço, qual é a linguagem, qual é o mecanismo que eu utilizo aí para trabalhar com esses 3 termos. Aí a gente vem para cá, para a sintaxe. Então, vamos já elaborar uma estratégia de busca, tá? Deixa eu voltar aqui, que ele acabou. Só um minutinho que eu vou buscar aqui para a gente trabalhar. Vamos fazer uma estratégia de busca simplificada em português, tá? Vamos levar para lá. Qual o recurso que eu utilizo? Então, eu tenho, aí já vou levar para montar a minha primeira estratégia de busca, para que eu possa ter esses três termos trabalhando concomitantemente. Vamos lá. Fake news, mídias sociais e Covid-19. Tirei os termos e aí eu vou montar uma estratégia para que o SRI saiba que eu não quero qualquer estrada, eu quero uma, eu tenho foco, eu sei aonde eu quero chegar. Colocando aqui o operador booleano AND. Tá? Então, o que eu estou lá na teoria dos conjuntos? A mesma que colocava 2 conjuntos trabalhando de maneira da interseção, certo? Certo? Então, eu estou dizendo que eu quero fake news, mas só quando ele estiver trabalhando com mídias sociais e também com Covid-19. Então, eu coloco numa questão de interseção entre esses documentos. Então, olha bem como que a gente verifica isso aqui dentro dos slides. Tá? Aqui. Eu tenho aqui mídias sociais, fake news, eu tenho como se eu tivesse 3 conjuntos, um conjunto de fake news, um conjunto de mídias sociais, e vamos aqui imaginar um conjunto de Covid-19. Eu trabalharia apenas com esse recorte aqui, que tinha fake news e mídia e Covid-19. A interseção entre esses termos que vão servir como abordagem para minha pesquisa. Vamos, então, continuar aqui. Mas a gente vê que o universo, ele ainda é bem simples. Eu tenho ainda outras possibilidades. Se eu ampliar esse termo de fake news, eu amplio também a recuperação. E como que eu posso ampliar isso? Ampliando com outros termos que estejam gravitando no mesmo campo semântico. Posso me valer de dicionários, de sinônimos, posso me valer de enciclopédias, então, né? Posso me valer de instrumentos de controle de linguagem, e aí a gente vai mostrar esse aqui para vocês. Eu vou mostrar um do banco de dados da Biblioteca Nacional. É um banco muito interessante para você ampliar. Ele tem nos seus bastidores profissionais que entendem não só da ciência da informação, mas também da questão linguística, né? E juntamente trabalha com a Biblioteca do Congresso, a Library of Congress. Então, há um trabalho parceiro aí entre essas duas bibliotecas, que tem um alcance, né? A Biblioteca do Congresso tem um alcance em nível internacional, bases de dados, enfim, você tem um instrumento aqui de controle de linguagem muito interessante para a busca desses instrumentos, né? Então, eu tenho aqui, então, que parametrizar, porque eu estou indo em busca nessa ferramenta, isso é muito interessante você dar atenção, que não é o acervo que eu vou em busca de autoridades, são termos que estão colocados como os melhores, não vou dizer melhor, mas o preferido, vamos dizer, o preferido, entre todos tem um preferido, né, para a designação daquele conceito. Então, é muito interessante isso. Então, autoridades.
Você quer buscar isso dentro de instituições, eventos? Não, termo tópico. Termo tópico é assunto, é o que vem, né, com definição desse conceito, né, que é o assunto de que se trata. E aí eu vou colocar aqui fake news, tá certo? Fake news. Eu vou definir aqui o termo que é o de origem, que está lá no meu título, que faz parte dessa minha busca. Então, vamos ver primeiro se o instrumento aqui, se a ABN tem, seus bancos de dados consta fake news, que nem sempre ela disponibiliza do termo. Se não, você vai em busca de outros instrumentos. Mas vamos ver se tem fake news. Então, ela traz a palavra fake news como tópico, tá vendo? Como assunto. Devo clicar sobre esse termo, porque vai abrir, então, uma outra janela que vai nos dar outras informações interessantes. Então, ela é um termo autorizado. Então, entre notícias falsas, desinformação, o fake news é o termo preferido para definir esse conceito de notícias falsas. Mas notícias falsas é um termo que eu posso levar, pensando que os documentos podem usar também esse termo. Então, eu amplio, dizendo, então, para o meu para a minha pesquisa, para o SRI, que eu quero documentos que trazem a palavra fake news, mas se trouxer também a palavra notícias falsas, também me interessa, certo? Eles também me interessam. Eu também, aí aqui, olha, essa nota geral pública também é interessante você observar se realmente, quando eles definem esse termo, qual é a abordagem. Então, o fake news é usado para obras que tratam de notícias falsas, publicadas por veículos de comunicação online, muitas vezes através de mídias sociais, que são deliberadamente escritas para atrair e enganar os leitores, com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Então, você vê que quando se definiu esse termo como preferido, está dentro exatamente do contexto, né, do que a gente busca. Então, nós podemos usar notícias falsas e também desinformação como um termo utilizado para esse contexto, certo? Então, vou levar aqui desinformação, certo? E aí, por diante, eu vou montando esse quadro. Quando chegar, por exemplo, se eu digito aqui mídias sociais dentro da BN, ela não vai me trazer, certo? Mídias sociais. Vamos ver aqui, ó. Certo? Ó. Nenhum registro. Se eu digito também Covid-19, né? Ela vai trazer. E aí, o que eu faço, Ana? Como que eu vou ampliar isso? Você pode buscar uma enciclopédia. Dentro do ambiente web, a gente pode, só para dizer para você que é uma possibilidade, a Wikipédia, né? Então, se eu digito aqui mídias sociais, aqui, ó, para buscar um termo, mídias sociais, vamos ver o que traz. Então, ele me traz também como redes sociais. Se eu coloco Covid-19, ele me traz, além de confirmar, né, essa questão, ele me traz também doença por coronavírus, não é? E outra coisa interessante que você pode observar no caso da Wikipédia é quando ela traz as referências. Então, aqui embaixo, quando você observar que ela, embora seja uma enciclopédia livre, né, colaborativa, mas se ela traz uma referência, a seção de referências com termos, com a literatura que foi
tida como parâmetro, se é uma literatura que você conhece, que é passível de confiança, você pode realmente utilizar, mesmo sendo dessa categoria, né, que é a Wikipédia. Então, para a gente continuar aqui, que nós temos pouco tempo, eu vou mostrar para vocês um protocolo já montado com essas variáveis, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, mídias sociais, fake news e Covid, né, apenas com as questões aqui codificadas. Então, eu peguei mídias sociais na Wikipédia, né, e também confirmei isso dentro do âmbito que eu quero na literatura. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, mesmo que você encontre num instrumento de controle de linguagem ou em uma enciclopédia, numa tipologia documental que é de referência, né, enciclopédia, dicionário, quem vai realmente definir e bater o martelo é a literatura da área, que no caso aqui eu localizei no Google Acadêmico. Mas se você localizar numa base de dados, numa referencial da Web of Science, numa Scopus, numa ScienceDirect, enfim, você pode dizer que aquele termo foi localizado na literatura encontrado naquela base. Isso é importante, porque você pode estar diante da sua banca e o entrevistador perguntar por que você preferiu esse termo em detrimento do outro? Porque esse termo foi confirmado na literatura. Então, ou esse termo foi localizado em um banco de dados da Biblioteca Nacional, ou no banco de dados, num tesauro específico da minha área, né? Então, você tem parâmetro, você escreve para que você não possa ser pego de surpresa para não responder uma determinada questão. Então, aqui eu encontrei, né? Aí coloquei aqui, ó, que o fake news, eu encontrei notícias falsas, desinformação. É importante colocar o termo em inglês, porque aí você vai levar esse termo para a estratégia expandida em inglês. Então, todos os termos que você usa em inglês, ele deve ser traduzido, né? Coloquei aqui no Covid, na Wikipédia, eu achei o coronavírus e localizei SARS-CoV-2. Então, diante desses termos, já com o meu quadro montado na terceira etapa, eu tenho condições, então, agora, de estabelecer as minhas estratégias. Então, utilizando os termos que a gente acabou de montar, né? Só com os da horizontal, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês se depararem com alguma dificuldade, essa dica é muito relevante. Tudo que tiver na vertical, para que você faça a hierarquização e que você imbrique um termo ao outro, você use o operador AND. E aí você vê aqui numa expandida que eu tenho AND e tenho outro operador, que é o OR. Mídias sociais, OR, redes sociais. Então, esses dois estão em campos de significado muito semelhantes. Embora eles tenham suas diferenças, mas têm suas semelhanças. Fake news tem semelhança com notícias falsas, com desinformação. Então, estão gravitando em campo semântico muito próximo um do outro, sendo fake news o preferido, mas notícias falsas e desinformação estão muito perto desse núcleo de significado. Então, ao estabelecer esse operador booleano, o OR, como possibilidade de busca, tanto por um termo quanto pelo outro, você está ampliando e definindo também. Nem sempre quando você usa o OR, você amplia, mas você pode restringir no sentido de especificar. Às vezes você vai usar o operador OR, você vai achar que vem mais documentos, pode vir menos, mas com uma precisão muito maior. E é isso que todo pesquisador sonha de ter numa recuperação em ambiente virtual. Uma revocação, né? Um resultado com documentos, uma quantidade passível
de análise, né, para depois a aplicação dos filtros, e com uma alta precisão. Aí as variáveis são inversamente, diretamente inversas, né, que você quer. Você quer uma baixa revocação, mas com uma alta precisão. E como que eu vou definir? Acabei de dizer que na vertical, campos semânticos diferentes, uso o operador AND para que haja a interseção, e aí a especificação desses termos, né, trabalhando num só documento, e uso o operador OR na vertical, na horizontal. Todos os termos que estiverem na vertical, eu uso AND, e quando eles estiverem na horizontal, eu uso OR, certo? E aí eu uso tanto em português quanto em inglês. Mas aí vocês me perguntam, Ana, mas eu estou vendo aí um item diferente aí, que é o parênteses. Esse parênteses a gente utiliza exatamente naquela, como eu disse para vocês, que aqui é na teoria dos conjuntos, a gente vai para os parênteses naquela propriedade distributiva da multiplicação. Você faz o que resolve o que está dentro do parênteses e depois opera, né, aplica a operação com o que está fora do parênteses. O sistema de recuperação da informação faz exatamente isso. Então, um exemplo aqui. Eu tenho laranja ou maçã. Para mim, tanto faz buscar o termo laranja ou maçã. O sistema vai lá e faz esse movimento de busca pelos termos. Tudo que tem sobre laranja, tudo que tem sobre maçã. Trouxe filme, trouxe compota, trouxe cor, doce, tudo. Maçã, idem. Depois que ele resolveu essa questão, ele vai agora usar o termo que está fora do parênteses, pensando o que tem de laranja, nos documentos que tem o termo laranja, mas também suco. E também laranja e maçã juntos. Então, vocês verificam aqui que a quantidade de documentos será essa daqui, a interseção entre esses três conjuntos. Se eu não uso, né, os parênteses, ele deixa de fazer a propriedade da precedência, né? A precedência aqui, né, nessa estratégia, é o que está dentro dos parênteses. Mas nessa aqui, ó, nessa seguinte, o princípio da precedência está entre suco e laranja. Então, ele busca tudo que tem suco e laranja juntos, né? All and, né? Campos semânticos diferentes, juntando aí, fazendo a interseção, mas vai buscar tudo que tem maçã, o termo maçã. Então, todo esse conjunto aqui de baixo, que não existia aqui em cima, tá vendo? Ó, desculpa. Não existia aqui em cima, agora aqui embaixo tem, e que não interessa para você. Então, vai ser uma revocação alta e com uma baixíssima precisão. E como se diz, o pesquisador não tem tempo para perder. Então, ele tem que conseguir os documentos, obter esses documentos os mais precisos possíveis, né? Possível, e para que ele possa fazer essa seleção, a fim de produzir ciência. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente coloca aqui, nesse documento, que eu quero mídias sociais e redes sociais, trabalhando junto com o outro grupo, trabalhando junto com um terceiro grupo. Então, ele vai fazer a interseção de todos esses documentos. Na quinta etapa, a Elis vai trabalhar com vocês, né, na idoneidade, como que isso funciona, né, dentro do ambiente do grupo acadêmico. Depois a gente vai trabalhar com esse mesmo protocolo dentro das bases que nós vamos trabalhar com vocês. Aqui você, por exemplo, a gente já definiu aqui, Google Acadêmico e a Scopus é o F-Science, para no final já ter a sétima etapa, que é o levantamento, certo? Vamos só então retornar aqui para esse slide, que finalizou realmente. Eu retomo para passar o bastão para Elis. Se tem alguma pergunta, fiquem à vontade, estou à disposição. Ou no final, depois da Elis. Obrigada, Ana. Vamos retomando aqui, né? Vamos seguindo. Elis,
Oi, tá me ouvindo? Permita-me só fazer Sim, um um adendo. parêntese aqui. Eu vou compartilhar agora no chat a lista de Uhum. presença, tá bom? Aí vocês, porventura, por gentileza, melhor dizendo, registrem lá o nome para que a gente possa emitir o certificado no final do evento como um todo. Beleza? Obrigado, Elias. Desculpa atrapalhá-la. Imagina, tudo jóia. Vamos seguindo, né? Nós temos bastante conteúdo, nós vamos dando continuidade agora com o Google Acadêmico. A Ana mostrou toda essa parte teórica, e o que nós veremos agora é a parte prática, né? Disso sendo aplicado num buscador aqui ao vivo, né? Online. Gente, se a minha internet caiu, que a internet aqui está dando uns acessos meio assim, tem hora que está, tem hora que não está. Então, se por acaso a minha conexão cair, o companheiro Cláudio aí já tá a postos para assumir aqui as picapes aqui, tá bom? Porque a internet aqui a rede Durolan aqui está bem estável. Ainda agora ela caiu, mas enfim, sem mais delongas, vamos continuando aqui para essa parte prática do Google Acadêmico. Eu vou compartilhar minha tela para nós seguirmos com o conteúdo que a Ana estava compartilhando, né? Nós continuamos com o mesmo, porém vemos a parte prática. Só compartilhar aqui a tela e nós já continuamos. Vamos aqui, vamos lá. Então, assim, nós veremos o Google Acadêmico, ou o Google Acadêmico, ou o Google Escola, dependendo do idioma, né? Aqui está em português, se você colocar um em inglês, vai estar o Google Escola. Gente, eu falo um pouquinho rápido, né? Sou lá do Nordeste, o povo do Nordeste fala um pouquinho rápido, mas caso vocês pega alguma coisa aí que, não entendi o que você falou, vocês podem me interromper à vontade, tá bom? Porque eu falo muito rápido. Bom, nós vamos dar continuidade ao protocolo que a Ana estava mediando com todos nós, e aqui eu já fiz, seguindo esse fio aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma busca, né, nós vamos simular aqui uma pesquisa, seguindo o mesmo protocolo, o mesmo assunto, né, os mesmos termos, que ela já demonstrou de onde que retirou, como que usa os operadores booleanos. Então, aqui nós iremos continuar. Então, ela fez demonstrou as estratégias no idioma português, uma estratégia mais simples, uma mais expandida, outra no inglês, a inglês simples, a inglês expandida. Então, aqui eu já peguei a estratégia expandida em inglês, e nós iremos compartilhar, né, ver como que essa pesquisa se comporta. Por que eu escolhi o inglês? Que nós escolhemos o inglês, porque nós até veremos isso semana que vem, né? Nas bases de dados, e só relembrando que Google Acadêmico não é uma base de dados, tá? É apenas um buscador. Mas nas bases de dados que nós veremos para a semana que vem, Scopus, Web of Science e outras tantas, né? Tem várias bases de dados, a maioria são bases de dados que comportam documentos de língua estrangeira, principalmente o inglês. Então, quando você pesquisa no idioma inglês, a sua amplitude de busca é muito maior, é porque o idioma oficial da ciência é inglês. Então, os cientistas se comunicam em inglês. Então, por isso nós optamos em pesquisar em inglês. Mas, claro que depende da sua pesquisa, depende da sua realidade, onde estão as fontes de informação que você irá usar. Você pode, claro, obviamente, usar em outro idioma, português, francês, enfim, conforme você acha melhor. Tranquilo? Vocês achem melhor. Eu peguei aqui essa estratégia aqui em inglês, a social media, and os operadores booleanos, sempre em caixa alta, né, sempre em maiúsculo, para não confundir com uma extensão da frase, para que não se confunda com uma preposição, alguma conjunção que seja. Então, é sempre em caixa alta para o buscador entender que ele é um motor de busca e não uma extensão da frase. Nas bases de dados que nós veremos semana que vem, as bases de dados, a maioria delas, se não todas, já oferece esses operadores como padrão. Dentro de uma caixinha você coloca um termo e você clica lá na setinha e já mostra para você os operadores que você quer usar. A maioria já tem os operadores pré-estabelecidos, pré-coordenados. Outras você tem que inserir manualmente, como nós faremos agora. Tranquilo? Então, pegamos aqui o que a Ana já estava compartilhando, social media, and fake news, usando os parênteses, usando as aspas, tudo que ela passou agora há pouco, nós não vamos nos repetir sobre isso, e vamos dar seguimento. Então, aqui eu já fiz um Ctrl+C, e aqui eu já vou jogar no Google Acadêmico, ou Google Escola, para nós procedermos com a nossa busca. Coloquei aqui, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, para nós adiantarmos essa etapa.
Então, os operadores direitinho, aquele marquinho vermelhinho, né, porque eu estou usando o Google Acadêmico, ela é em português, ele não reconhece, né, porque nós estou aqui em inglês. Então, aqui eu estou escolhendo em qualquer idioma, né, não é só em páginas em português, e para ele pesquisar em tudo, onde ele achar, onde ele encontrar essa informação, ele vai retornar para nós, tá bom? Sempre sob os ombros dos gigantes, né? Nós iremos apoiar nossa pesquisa sob os ombros de alguém que já fez esse caminho por nós. Tranquilo? Então, aqui nós temos o nosso resultado dessa busca, com essas expressões aqui, né, com essas palavras, com esses termos que foram encontrados. E aqui nós temos os documentos, 33.900 resultados. Então, quer dizer, um ser humano comum, né, normal, que a gente acha que todo mundo aqui é normal, né, não tem condições de ler 33 mil, né, quase 35 mil documentos. Então, só demonstrando que realmente aqui é o número de documentos é muito alto. Então, isso aí é bom, é ruim? Isso aí a gente não vai entrar nesse mérito. A questão é que, tipo assim, é um assunto, são termos que têm bastante documentos publicados, né? Sejam artigos, sejam, digamos assim, eu acho que não deu um tempo ainda de ter uma dissertação sobre esse assunto, né, porque essa questão da Covid é muito recente, mas se está publicando muito, somente artigos, a comunicação mais rápida, né, mais dinâmica são de artigos científicos, mas pode ter aqui, podia ter uma dissertação, uma tese, enfim, são as formas de comunicação científica. Então, aqui no Google Acadêmico, diferente das bases de dados que nós veremos semana que vem, ele tem assim, ele não tem muitos campos para você filtrar, né? Porque 33.900 resultados, você precisa de um filtro, né? Como que eu vou utilizar esse monte de documento? Ou seja, encontrei muito documento, muito conteúdo, mas como que eu uso isso para minha pesquisa, né? Porque eu tenho muito que isso é uma coisa boa, não necessariamente sempre será assim. Então, o Google Acadêmico, ou o Google Scholar que seja, ele não tem aqueles filtros que vocês verão que as bases de dados oferecem, né, de temporalidade, tipo de documento, se é um artigo, se é uma tese, enfim. Mas aqui nós iremos ver algumas tags, alguma maneira de filtrar. O que o Google Acadêmico nos oferece agora, digamos assim, de filtros, né, os mais básicos que eles nos oferecem para que a gente possa proceder com esse refinamento, vamos dizer, para dar uma diminuída nisso, são os filtros de temporalidade, né, os documentos, questão de data de publicação, né, de ano de publicação. Então, nós temos aqui ao lado esquerdo, eu acho que dá para ver, né? Porque deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, né? Aqui no lado esquerdo, nós temos, aqui ele está pesquisando a qualquer momento, né? Está vermelhinho, está pesquisando sem critério nenhum. Nós temos aqui desde 2022, 2021, que seja, você pode escolher uma data dessas daqui, ou você pode vir aqui digitar um período que você julga interessante para a sua busca, né? De temporalidade. Nós podemos ver agora desde 2018. Né, para dar um filtro já de tempo. Já diminuiu para 17.200 documentos. Então, assim, já deu quase a metade, vamos dizer, né? Caiu bastante, né? Publicação desde 2018 até 2022. Claro que a Covid-19 em si, ela começou a ser mencionada no final do ano de 2019, né? Se mencionou algo. Então, como é que você está pegando alguma coisa de 2018? Porque nós estamos tratando aqui de vários assuntos. Das fake news, das mídias sociais, né? Desinformação, fake news, e a Covid-19. Então, pode ser que aqueles documentos mais anteriores, assim, a 2019, 2018, por exemplo, não traria a Covid-19 propriamente dita, mas traria alguma coisa sobre mídia social, fake news, né, desinformação. Então, por isso que eles estão aqui. Então, porque tudo que eu coloquei aqui na minha caixa de busca, vocês podem notar que ele vai aparecer em negrito, nesse azul mais escuro. Tudo que estiver aqui e estiver no título, que é o título do documento, né, você vai ver que ele está em negrito, está grifado em negrito. Então, qual é a ordem aqui que aparece? Por que esse aqui está aparecendo aqui em primeiro lugar, o outro em segundo, e quem que está lá no último? É sempre
pela ordem da relevância, aqui no caso aqui você pode ordenar por relevância ou por data. Então aqui, se você não marcar nada que você quer por data, ele vai sempre priorizar a ordem da relevância. O que é relevância? Aquilo que tiver mais próximo ao que eu digitei na caixinha de busca. Então aqui está por relevância. Se eu não quiser por relevância, eu vou ordenar por data, pela data mais atual ou pela data mais antiga do filtro que eu coloquei aqui. Então, se eu não indico isso, ele vai ordenar para mim por relevância. Então, tudo que tiver mais a ver com o que eu busquei aqui é o que vai aparecer nas primeiras posições. Tranquilo? E aí, o que acontece? Nós temos aqui outros filtros, né? Em qualquer idioma, nós marcamos antes de entrar aqui, propriamente dito, mas eu posso mudar. Não, agora eu quero só páginas em português, se for o caso, né? Qualquer tipo de artigo ou somente artigo de revisão. Então, você pode também filtrar por isso. Artigos originais, né? Artigos, né, vamos dizer, inéditos, né? Que está pegando, vamos dizer assim, do zero, vamos dizer, né? Claro que nada é do zero, tudo está se apoiando sobre estudos prévios. Porém, existem os artigos ditos artigos de revisão, que vão revisar toda uma história que alguém percorreu e dar uma versão sobre aqueles fatos mais atual, né? Então, é o tipo de comunicação científica. Então, você pode escolher se você quer um artigo tido como original ou um artigo de revisão. Então, aqui você marca. Aqui ele vai marcar qualquer tipo se você não fizer essa diferenciação. Podemos deixar como qualquer tipo. E aqui nós temos uma caixinha que ele pergunta, quer incluir patentes? Quer incluir citações? Então, depende da área do conhecimento, depende do que você estiver estudando. Tem áreas que se apoiam muito em documentos gerados por patentes, né? Muitas vezes as engenharias, descobrindo, né, algum maquinário, algum invento que seja, uma área mais da farmacologia, né, de algum medicamento, de algum teste que seja, então usa muito patentes. Tem outras áreas que não usam tanto ou não usam nunca. Então, se no caso é comunicação nessa área de mídia social e tudo, pode ser que vocês não usem patentes. Então, se você usa, você inclui, para ver se apareceu mais documentos, às vezes muda, às vezes não muda. Se não tem uma patente aqui nesse meio, não muda nada. Então, aqui não podemos desmarcar patentes, porque é um assunto que não versa muito sobre isso, e vamos também tirar citações. O que são as citações? Notemos que aqui, nesses resultados, nós temos o título, né? E aqui aparece o formato do documento na íntegra, né? Se eu quiser ler esse documento aqui, eu vejo qual o formato que ele está. Ele está em HTML, então tanto aqui está marcando em HTML, como aqui à direita, ele está marcando que é HTML, que é o formato, né, de como que esse documento está disposto aqui na rede, e a fonte dele, né, de em qual site que ele está hospedado, né, em qual base de dados que ele está hospedado, periódico, que seja. Qual é a fonte dele? A fonte, no caso de hospedar, não a negação da referência. Site Direct, aqui é Connect MX, então parece que é o México, né? Então, vocês verem que o que eu quero dizer aqui? Que aqui eles mostram qual é o formato do documento na íntegra. Tem documento em HTML, tem documento em PDF. Acontece alguns poucos, mas acontece ainda de ter documentos no formato DOC, então o documento está na íntegra, você pode ler ele na íntegra. Quando eu tenho só citações, não aparece para nós esse formato, porque foi feita uma citação, supondo que eu pesquisei algo, que eu publiquei algo e citei esse documento aqui, coronavírus, social media, analisando a desinformação, enfim, aí eu estou escrevendo algo e eu citei esse documento, eu só apenas citei. Então, quando eu publicar o meu artigo, meu trabalho, meu material que seja, ele pode aparecer, mas como citação, ou seja, ele não está na íntegra, eu apenas citei esse documento, então ele vai aparecer como citação. Então, mas assim, mas para mim não interessa ver a citação de alguém, eu quero ver o documento na íntegra, então é mais um filtro que você pode aplicar. Então você vem aqui e desmarca incluir citações, aqui já diminuiu acho que uns 200 documentos, né, porque tinham alguns desses documentos aí que era apenas a citação, não era o material assim na íntegra, né, para você baixar, para você ler ele completamente. Tranquilo? Então,
O que mais nós podemos observar aqui? Nós temos esse recurso aqui do criar alerta. Isso aí em muitas bases de dados também tem. Então, acredito que não seja algo muito desconhecido para a maioria ou para todos, né? O criar alerta aqui, você colocou aqui uma estratégia de busca, igual a Ana trabalhou, como que montou essa estratégia de busca, mas você, nem eu, nem você, né, praticamente ninguém, tem tempo de ficar todos os dias, toda hora que seja, entrando nos mesmos lugares para ver se tem documentos novos, porque a ciência é dinâmica, as publicações acontecem a todo momento, principalmente num assunto desse que está tão em voga, né, tão em alta, falando a respeito de desinformação e Covid-19. Então, você não tem condições de estar vendo isso todo dia, porque assim, eu estou vendo agora, nós estamos vendo agora, com filtros, deu 17 mil documentos. À noite pode ter mais, né, e amanhã também, e assim sucessivamente. Então, pode ser que sim, que não, mas acontece, né, porque estão se publicando. Então, o que é que você pode fazer? Você pode deixar que o Google trabalhe para você, que o Google ou uma base de dados que seja trabalhe para você, que faça esse trabalho de busca para você. Você coloca a sua estratégia e vem aqui e cria um alerta. Ou seja, ele vai salvar, né? Você vai colocar aqui do jeito que está, e você vai colocar um e-mail e criar um alerta. Eu venho aqui e crio um alerta. Então, sempre que houver documentos novos sobre esse assunto, eu vou receber lá no meu e-mail esses resultados. Aí ele pergunta, você quer os resultados mais relevantes, ou seja, aqueles que têm mais a ver com o que você está pesquisando aqui, ou todos os resultados? Às vezes uma citação bem pequenininha lá no final, você quer também, e você que decide. Aí você vem aqui e cria o alerta. Quando você não quiser mais, você vai lá no próprio e-mail que você vai receber esses avisos e vai lá e desfaz o alerta, né? Cancela o alerta. Quantos alertas você pode criar? Quantos você quiser. Eu posso criar um alerta com essa estratégia aqui em inglês, expandida, crio outra com português, crio uma simples, enfim, ou crio uma outra estratégia sobre um outro assunto. Essa aqui é para minha dissertação, mas eu também quero sobre um artigo que eu estou publicando a respeito de mídia social e vício na internet. Enfim, que seja. Tanto faz. Aí você cria quantos alertas você quiser. Tranquilo? Então, é um recurso muito interessante do Google Acadêmico, né? Entre outros tantos que nós não temos tempo de ver por agora. Temos aqui também a questão do perfil. Também, se você pode criar um perfil aqui dentro do Google Acadêmico. Como é que isso funciona aqui? Nós temos aqui, não sei se vocês conseguem observar, deixa eu ver se aqui nós temos vou aumentar aqui o zoom. Nós temos aqui alguns autores, aqui são os artigos, né, são os materiais, e aqui são os autores, né, que são as pessoas que estão escrevendo, né, que estão por trás. Não sei se vocês conseguem notar bem, vocês vão ver aqui que tem aqui esse autor aqui, OD, APUC, né, ele está sublinhado, né, tem uma linha embaixo, esse B, Omar também. Aqui também esse Sharma. Aqui, no caso, praticamente todos. Vamos descer para ver se a gente encontra um que não está sublinhado, porque a internet já está travando aqui, gente, olha só. Já está dando eu queria descer um pouquinho aqui, mas já está travando. Eu queria mostrar um que não está sublinhado. Vamos ver a internet funcionando aqui. Vou descer aqui. Vou mostrar para vocês o perfil. Olha só, tá meio travando aqui. Deixa eu ver aqui se vai. Não está indo. Vou clicar aqui mesmo. Eu queria mostrar um que não está sublinhado, porque nem todos estão. O que está sublinhado é que tem perfil aqui no Google Acadêmico. Eu vou clicar aqui, mas a internet está bem lenta, ela está indo, só que está lenta. Tá? Aqui embaixo está dizendo que está indo, só que ela está um pouquinho lenta, não colaborando com a gente. Mas enquanto abre, o que eu vou falar é o seguinte: o perfil registrado aqui no Google Acadêmico, e o perfil aqui geralmente é registrado com um e-mail profissional, né, que você esteja ligado à instituição. Então, se você tem um domínio @gmail, @yahoo, ele não é aceito. E você tem um domínio com uma instituição, é aceito. Então, o que acontece? É porque não está indo mesmo. O que acontece? Quando você tem um perfil registrado, vou clicar novamente, um perfil registrado aqui no Google Acadêmico, quando você publica algo, né, que seu perfil está registrado, ele sempre vai linkar o seu trabalho ao seu perfil e fica mais interessante para o seu leitor conhecer os outros trabalhos que você publicou. Então, eu estou tentando abrir aqui o perfil desse APUC, mas é porque a internet não está indo mesmo. Né? Não sei se o Cláudio está na escuta. Você está funcionando aí, Cláudio? Tá, Beth, estou compartilhando a minha tela agora, tá? Você está compartilhando? Isso. Estou compartilhando, que é ilustra para o que você está dizendo aí, ó. Isso, porque aqui travou. Deixa eu sair daqui, então.
Então eu vou parar de compartilhar a minha, então. Beleza? Então, só para você. Então, o Cláudio está mostrando aí o que eu estava falando, que a internet do 1 aqui tá terrível, gente. Vocês voltando aqui para o presencial, vocês vão sofrer com ela. Então, o que é que o Cláudio está mostrando aí? O perfil o perfil registrado dentro do Google Acadêmico, quando você clica naquele linkzinho que está sublinhado, ele mostra quem é o pesquisador que está ali por trás. Então, ele mostra assim, ele está o nome completo, a instituição a qual ele é filiado, às vezes tem um e-mail para você entrar em contato, às vezes sim, às vezes não, depende se ele deixou isso visível, né? Mostra os trabalhos que aquele... isso aí sim, um e-mailzinho para você mandar para a pessoa aí, né? Eu quero esse pesquisador, ele publica muito na minha área e eu queria entrar em contato, enfim, às vezes acontece, você está atrás de algum pesquisador, tanto internacional como brasileiro, né? Estrangeiro, brasileiro que seja, aí tem um contato aqui e você consegue ver outros trabalhos, né? Tem as informações institucionais, você consegue ver outros trabalhos listados que ele publicou e também o número de citações, assim, aquele documento que ele publicou, por quantas pessoas foi citado, qual ano que foi publicado, e ele consegue fazer um ranking também dos trabalhos que foram mais citados, nas citações que recebeu, o índice H, enfim, o índice, não é I10? Aí eu estou vendo não. I10, né? São essas métricas próprias do Google Acadêmico, a gente não tem tempo de estar falando melhor sobre elas por causa do tempo mesmo, né? Então, é muito interessante isso, para vocês conhecerem um pouco, assim, do pesquisador e também ver outros trabalhos, assim, olha, que legal, ele tem outros trabalhos interessantes, então você acaba... E também com quem ele mais publica também, quem são os autores, os coautores, né, que estão aqui ao lado, o Cláudio está compartilhando aí, os autores que mais publicam com ele, para você ver, esse autor sempre tem uma parceria com fulano de tal. Então, é bom para você ver meio que essa rede de colaboração, essa rede colaborativa dos pesquisadores que publicam junto com o autor de seu interesse, né, de seu interesse. Tranquilo? Será que vai agora, Cláudia? Voltando aqui para a gente, será que nós vamos agora para continuar? Vamos segue aí, Elias, vê se você consegue. Vamos seguir, né, com fé em Jesus, para a gente conseguir, para ver se vai dar certo, porque a internet não está colaborando. Olha, estou aqui apresentando, eu vou... Então, nós já mostramos essa questão do autor, vamos ver agora gente, eu vou fazer o seguinte, o Google Acadêmico, ele tem algumas possibilidades. Outra coisa, o que eu tenho que mostrar aqui para vocês também, antes de eu falar do que eu iria falar das tags. Quando vocês encontram, né, um resultado, vocês têm a opção de, esse artigo aqui é interessante, mas eu não tenho condições de ler ele agora, né, não tenho tempo, eu quero selecionar os melhores artigos, os que têm mais a ver com o que eu estou pesquisando, para montar meio que uma biblioteca, para depois eu ler, depois eu vejo o que é que me serve ou não, você pode favoritar. Então, você vem aqui nessa estrelinha aqui, você estando logado, né, com o seu perfil, aqui eu estou no perfil PDCA, que é do nosso setor de trabalho, né, meu perfil pessoal não. E aqui você marca, né, você aqui estrelinha e marca como lista de leitura que você vai ler mais tarde, uma coisa para você fichar, a sua qualificação, e se você cria essas tags, entendeu? Eu vou criar aqui um outro assim, eu quero criar aqui como leitura do final de semana, leitura para a disciplina do professor André, da professora Elisa, enfim, como você preferir, você vai colocando aqui para você organizar a sua biblioteca, para você não se confundir, né? Você pode também colocar e não colocar tag nenhuma, tá? A gente sugere que você coloque o nome de algo para você se organizar e saber exatamente para onde que você está mandando esse artigo, né? Para onde que você... isso aqui é leitura para minha qualificação, isso aqui é leitura para eu fichar, isso aqui é leitura da disciplina. Então, é uma biblioteca, né? Bem organizadinha. Você marca alguns, você cria, você depois remove, então isso é muito interessante para você organizar suas fichas de leitura. Citações, nós temos os artigos, né, os trabalhos aqui, às vezes também tem tese, dissertação, então você pode assim, eu usei esse trabalho aqui, como que eu cito esse trabalho no meu, né, assim, eu estou usando esse artigo aqui, e agora eu faço aquelas citações, aquelas velhas citações, né, aquelas que a gente às vezes foge delas, mas elas são indispensáveis e necessárias, né, e obrigatórias. Então, aqui o Google Acadêmico ele nos oferece essas possibilidades das normas, das referências em três formatos de normas, né? A norma MLA, a NBR 6023, que é usada aqui
na universidade pela maioria dos cursos, e a norma da APA, que também é utilizada em alguns cursos aqui da universidade. Então, são as três principais que ele tem. Ele não tem a Vancouver, não tem aquelas ISO, enfim, mas as que tem são essas três aqui. Então, ele já dá para você. O que você vai fazer aqui? Eu estou referenciando o meu trabalho, eu uso a NBR 6023. É só você vir aqui, clicou aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e cola no seu trabalho. É fácil e, ao mesmo tempo, não. Por quê? O que acontece? Não confie cegamente no que está aqui. Por quê? Porque as normas mudam, tá? Elas sofrem atualizações e também ocorre muitas vezes que aqui nessa referência a norma não está completa, né? Pode estar faltando alguma informação. Então, se você só faz um Ctrl+C, Ctrl+V, sem conferir, só confiando no Google acadêmico, pode ser que você esteja referenciando algo de maneira errada, ou porque está desatualizado, ou porque está incompleta, e acaba você não tendo um bom resultado, né? O seu professor, o seu orientador, que seja, vai olhar e vai dizer, ó, isso aqui não está certo, aí pode tirar ponto seu, enfim, coisa que a gente não quer passar. Então, o que acontece? Isso aqui facilita bastante, mas não dispensa que você conheça a norma. Mas eu não conheço, mas então tem um caderninho, que seja, nós temos as nossas normas aqui online na base de dados GEDweb, né? Está gratuito aqui pela biblioteca, ele entra com a senha aqui daqui, não precisa ser assim, é pessoal mesmo, né, Cláudio? Não precisa ser daqui da instituição, não, né? Acho que entra com qualquer um. Não, o primeiro acesso você faz com a senha institucional e depois você pode personalizar, sem nenhum problema. Beleza, tranquilo. É que a maioria daqui funciona tudo com a senha institucional, né? Essa você entra com a institucional para dizer que para garantir que você está vinculado à universidade, porque é um banco de dados, é uma base de dados de normas que é da instituição, que é pago pela instituição para disponibilizar para a comunidade acadêmica. Então, depois você pode personalizar a sua senha, mas temos isso, uma base de dados muito interessante. Aí na página da biblioteca, biblioteca.ufes.br, tem lá na parte lá, tem as bases, né? Tem a base lá GEDweb, que tem as normas técnicas, inclusive a NBR 6023, tá bom? Então vocês podem, não vou comprar, eu não sei, mas está lá de graça para você consultar quando você quiser e precisar, tranquilo? Então, e aqui também ele remanda isso aqui para os gerenciadores de referências bibliográficas, EndNote, RefMan, RefWorks, aquele que você utiliza. Então é só você enviar para lá, tá bom? Então ele facilita bastante. Então, isso aqui é a questão das citações. Aqui você conhece assim, esse documento aqui foi citado por 275 outros documentos. Então, aqui, eu quero saber quais são os documentos. Só você clicar aqui que você vai saber quais são os documentos que citaram esse daqui. Então, é um documento que está com bastante citação. Artigos relacionados. Eu quero artigos que versem sobre esse assunto. Então, você clicando aqui, você vai conhecer outros artigos semelhantes a esse que versam sobre o mesmo assunto. E as outras versões, aqui no caso, você viu que o documento estava em HTML, aqui você pode encontrar outros que estão hospedados em outra plataforma, às vezes em outro formato. Aqui tem todos em HTML, né? Mas pode ser que aqui você encontre em PDF, pode ser que você encontre em formato doc, que seja, são as versões do formato que esse documento está sendo disponibilizado na rede, tranquilo? Então, assim, isso aqui nós estamos com 17 mil resultados, podemos colocar um outro filtro, podemos colocar, eu quero algo mais recente, eu quero, em vez de ser desde 2018, eu posso vir aqui e colocar um período específico, colocar aqui 2020, por exemplo, né, 2022, né? Quero que venha alguma coisa mais recente. Então, você vem aqui nos últimos 2 anos, né? Aí aqui foi para 17.100 resultados, né? Mas aí você pode também, eu quero incluir patente, aqui, citação, mesma coisa, páginas, ordenar por relevância, para você ver quem traz primeiro, quem não, enfim. Então, aqui é uma maneira de você, assim, filtrar por essa questão de temporalidade. No Google Acadêmico, nós temos algumas tags também de filtro, só que essas tags são meio que uns macetes, eles não estão aqui dados muito assim, disponibilizados onde é que eu vou, não, você tem que saber. Algumas tags que interessantes para você filtrar, uma tag, de repente, que você quer
Eu quero alguma coisa que seja só no título, por exemplo, né? Eu quero um documento que traga certo, vamos dizer, por exemplo, eu quero tratar de um assunto, né, principalmente de mídia social, né? Nós estamos tratando aqui de mídia social, fake news, mas eu quero um documento que tenha, logo no título, o mídia social. Então, eu vim aqui no InTitle, tem uma tag, uma etiqueta que seja chamada InTitle, e aí eu coloco InTitle 2 pontos, né, que é no título. Eu quero documentos que tratam desse assunto aqui, mas eu quero que tenha no título, a palavra mídia social, né, social media. Então, eu venho aqui e coloco InTitle essa tag e coladinho no termo, tá? Não pode dar espaço não, coladinho no termo eu vou e clico, né, para ver. Aí ele desceu para 3.080 resultados. Então, cadê aqueles outros, né, tantos mil que saiu? Por quê? Ele está trazendo para mim documentos, somente documentos que tenham no título, né, o social media, né, o mídia social. Ele traz os outros assuntos também, mas tem que ter no título o mídia social. Por quê? O que a gente entende? Quando um certo termo está logo no título, quer dizer que o tema principal daquele documento é aquele que está no título, né? Ninguém vai colocar mídia social no título e lá no finalzinho, nos resultados, que ele vai retomar esse assunto. Se tem mídia social é porque o principal, digamos, o principal assunto desse documento é mídia social. Então, se você tem como filtrar, eu quero que traga, sim, fake news, né, ou desinformação, que traga Covid-19, sim, mas que tenha principalmente algo que tenha a ver com mídia social, porque é o que me interessa mais. Eu quero toda essa discussão, todas essas informações, mas que é imprescindível que esteja vinculada à mídia social. Então, aqueles outros documentos que saíram daqui, acho que 17 mil documentos, eles não tinham como assunto principal a mídia social. Claro que o que nós estávamos vendo na primeira página eram os mais relevantes, mas lá para o final ia ter muitos documentos, são muitos mil documentos, né, mais de 13 mil documentos aí, que não tinha como principal assunto a mídia social. Então, veja bem que dá para filtrar bastante. Tranquilo. Um outro que você pode usar também vai ser, eu quero esse assunto, né, no título, mas eu quero também de um autor específico. Como que eu pesquiso só de um autor? Você vem com outra tag aqui, chamada autor, sempre em inglês, tá, gente? Autor. E eu vejo um autor assim, um autor que eu acho que publica bem sobre esse assunto, eu quero só dele. Eu vou colocar aquele que a gente viu, que a gente estava fazendo o teste lá tentei fazer o teste, não deu para colocar o perfil dele registrado, eu coloco aqui entre aspas, né, porque é só ele, né, autor. Aí aqui eu coloco as aspas e eu vou colocar o nome do autor que eu selecionei aqui. Foi aquele que a gente estava tentando ver o perfil e acabei que eu não consegui ver por causa da internet. O OD Apuk, né? OD Apuk, que é um autor, eu quero um documento dele, quero materiais que ele publicou. Aí eu venho aqui. E aqui aparece para mim documentos que tratam, que tenham no título a mídia social, que trate de fake news ou desinformação, Covid-19, que tenham como autor ou como coautor, que seja um dos autores do documento, esse OD Apuk, né? Então, mas como é que eu sei onde ele está? Ele vai aparecer aqui grifado para você, em negrito, no caso aqui, em verde, né? Aqui, OD Apuk, ó. Fake news, Covid-19, a mídia social, aqui também a mídia social, aqui o Apuk, tá vendo? Aqui tá, mídia social tem que estar no título, trata de fake news, a PUC, e assim, quer dizer, aí apareceram o quê? Somente 4 resultados. Se o que me interessa é somente os documentos dele, olha o quanto que filtrou. Foram para apenas 4 resultados. Tá vendo? Lá desde 17 mil, 34 mil, né, quando a gente começou com 34 mil sem filtro nenhum, foi filtrando, afunilando, e o que me interessava era desse autor, OD Apuk, né, vou até clicar aqui nele, porque a gente não conseguiu naquele momento, olha ele aqui, Oberiri Destiny Apuk, né, Departamento de Comunicação de Massa, né, Universidade, não entendi aqui, não entendi, mas enfim, olha ele aqui, a foto dele, né, e questão de colocar foto é opcional da pessoa que registra o aqui, tá, não é obrigatório não. E aqui são os títulos, né, os trabalhos que ele publicou e tudo, as citações, o ano e tudo mais, como a gente viu naquele momento que o Cláudio nos ajudou aí, tá bom? Os coautores, quem mais publicam com ele, né? Então, depois você vai atrás dos coautores, porque está na mesma
na mesma vibe, vamos dizer, né? Está no mesmo assunto, né? Então, compactua, compartilha dos mesmos interesses, então, de repente, vale a pena você ir lá conhecer o que os coautores, aqueles que mais publicam com ele, também estão publicando, tranquilo? E aqui esse gráfico aqui é o ano que teve mais citações, né? Que teve mais, olha, ele foi muito em 2021, foi citado demais, né? Publicou, foi citado, que seja, então aqui ele está bem, o tema dele está bem atual, né? O assunto que ele se debruça está bem atual. Eu não falei, agora é só para terminar, de um outro. Todos nós sabemos que os operadores booleanos é o AND, o OR e o NOT, né? E vocês viram que aqui a gente não utilizou o NOT, né? E o NOT aqui no Google, eu estou só tirando aqui para a gente ver esse exemplo aqui. E aqui no Google Acadêmico, se você colocar o operador booleano NOT, ele não vai funcionar, tá bom? Então, no lugar do NOT, só para concluir aqui, no lugar do NOT, você pode utilizar você tem que utilizar o sinalzinho de menos, tá? Você vem aqui e coloca o menos, deixa eu dar um espaçozinho aqui, menos, tá? Menos, aí eu vou colocar uma palavra aqui qualquer, vou colocar aqui circulation, tá? Eu inventei agora, circulation. Pronto, sem aspas, nada, porque é uma palavra, é um termo só. Então, eu quero tudo isso menos circulation, tá bom? E aqui foi para 17.300, porque eu tirei o autor, tirei o título, que seja, só para mostrar para vocês o operador NOT, tá? Que eu estou pesquisando sobre algo, mas está aparecendo muito. Assim, está aparecendo muito mídia social, mas está aparecendo muito televisão. Televisão não se encaixa no que eu estou querendo. Então, como eu não quero televisão, eu venho aqui e coloco menos televisão. Estou falando em inglês, eu vou colocar em inglês, né? Television, acho que é television, eu não falo inglês, tá, gente? Eu estou aqui falando aqui, né? Eu não quero que apareça jornal impresso. Qual é o termo que usa para jornal impresso? E está aparecendo muito aqui. Aí você vai e coloca o termo aqui para não vir documentos que tratam de jornal impresso. Você só quer mídia eletrônica, de repente, entendeu? Aí você sempre que for usar o operador NOT para excluir algum termo que está vindo muito e está mais te atrapalhando do que te ajudando, porque está vindo muito documento que fala de coisas que não vai te ajudar, aí você vem e coloca o operador NOT para ele tirar esses documentos. Corre o risco de que, quando ele arrasta esse documento, né, tira esse documento, pode levar também alguma informação que era importante para você. Então, tem que ter muita parcimônia ao usar o NOT, né? Porque às vezes aquele documento está trazendo um termo que não te interessa, está versando sobre um assunto que não te interessa, porém ele está também falando de algo que te interessa. E quando você coloca o NOT e tira ele tira tudo, né? Então tem que ter bastante parcimônia mesmo, como eu disse, né? Para usar o operador NOT, né? Para não acabar se desfazendo de documentos, que seria, no final das contas, seria muito importante para a sua pesquisa. Tranquilo? Gente, nós estamos encerrando aqui essa Google Acadêmico, foi bem rápido, são 15h35. Temos tempo ainda para tirar dúvidas, né, de alguma coisa que ficou em aberto, alguma coisa que não ficou muito bem entendida. E é isso, né? A apresentação do Google Acadêmico ela foi bem rápida, bem condensada, porque são muitos assuntos e o tempo não nos permitiria. E ainda sobrou aqui alguns minutinhos para nós tirarmos dúvidas, né, debater algumas ideias que seja. Então, eu vou aqui encerrar a transmissão e voltamos aqui para a tela inicial para nós, sei lá, tirar dúvida que seja, tá bom? Deixa eu parar aqui. E aí voltamos. É isso aí. Elis, obrigado, parabéns aí por toda a explanação. Tem uma pergunta da Ana Lima, que se você quiser responder, eu também posso responder, complementar depois. Ela diz o seguinte: existe alguma forma, entendo, no Google Acadêmico para procurar termos no resumo? No resumo? Isso. Mas seria o quê? Tipo uma tag, igual que estava do título? Seria mais ou menos assim, né? Você digita o termo que está ali na estratégia e direciona para que seja buscado no resumo. Bom, assim, que eu tô lembrada agora dessa. Aí a Ana jogou uma casca de banana para mim. Eu não tô lembrada, não. Tem uma coisa que quando você pesquisa, logo ele já aparece um resumo para você. Aparece o título, né? E aquela primeiras informações ali, daquele primeiro texto ali, já é o resumo, né? Então você já vê a palavrinha ali no resumo. Mas assim, alguma coisa assim, de repente já está perguntando. Como eu coloquei a tag do título, coloquei a tag do autor, e tem também a tag do formato, tag PDF, HTML, que a gente não explorou isso. Se tem alguma tag que vai direto para o resumo, não tem, né, Cláudio? Eu vou só complementar aí, Elis. Complementa aí, né? Porque essa Ana Lima hoje hoje eu vou jogar a casca de banana para eles, às vezes eles sabem disso, né? Mas assim, quando a gente coloca
a busca, aquele textozinho, aqueles textos preliminares que aparecem já é do resumo. Então, você já vê que aquilo ali já aparece para você o resumo. Agora, uma tag e já direciona você só para o resumo, não tem, né? Aí vou só complementar, Elis. Eu Uhum. coloquei no chat agora há pouco as tags que funcionam. E eu só nomeei Sim. 3. Só coloquei o autor, o entitle e o site. Para você direcionar que se busque em um site específico. Há outras tags, all entitle, definition, o formato, né, o file type. São tags que circulam aí na internet. Tem de periódicos também, se não me engano, a Source também, que vai para uma revista específica, né? Exato, colocar o Source e você... eu quero pesquisar só numa revista de comunicação da UFPB. Estou aqui jogando conversa fora, tá, gente? Aí você coloca a Source, comunicação UFPB. Aí ele vai pesquisar só aquele assunto na revista de comunicação da UFPB, tá bom? Então, é isso. A gente não demonstra porque... com o nosso cotidiano, com o dia a dia, pessoal, a gente vai testando essas tags e vai vendo que elas não têm funcionado tão bem. Com tanta precisão assim. Por vezes recupera, por vezes não recupera tão bem. Então, a gente está apostando naquelas que funcionam, a gente coloca as nossas fichas e demonstra para vocês aquelas que a gente já testa, dá assim o fio do bigode, comprova que funcionam bem, e não acaba não fazendo propaganda de outras para que não possa frustrar e dá um viés bastante complicado aí no resultado de busca que vocês terão no Google Scholar. Então, é melhor vocês se concentrarem em algumas que funcionam e outras não. Agora, a respeito da pergunta da Ana Lima, seguinte, Ana, o Google Scholar, ele é uma ferramenta que, por detrás dele, é um robô, que vai varrendo toda a web. Então, à medida que ele identifica que um documento tem caráter científico, ele vincula a URL ao seu banco, ao banco do Google. Então, é só um trabalho de vinculação, de cópia da URL e disponibilização ali para que seja recuperado dentro do Google Scholar. Diferente, por exemplo, de uma base de dados bibliográfica referencial, que nós vamos conversar sobre elas na semana que vem, a Web of Science Scopus, que fazem um trabalho de indexação, de etiquetação, se a gente pode dizer assim, do conteúdo de um artigo. Então, ali é identificado o título, o autor, resumo, palavra-chave, as referências. Basicamente, vamos considerar esses 5 campos de metadados que são recuperáveis e tratados nessas bases de dados. Então, essas bases de dados, você vai perceber e você vai poder comprovar na semana que vem que é possível parametrizar a busca. Então, você vai digitar a estratégia que a gente montou, que a Elizabeth demonstrou, e você vai apontar de que forma que você quer recuperar aquele conteúdo. No título, em palavra-chave, no resumo, algumas vezes como autor. Perceba que no Google Scholar a gente não tem isso. Então, por isso, não é possível a gente recuperar os termos ou induzir para que aqueles termos sejam recuperados no resumo. No Google Scholar, não. Na ferramenta de busca Google Scholar, não. Nas bases bibliográficas referenciais, sim. Em outras ferramentas de busca, isso também já é possível. Só é importante a gente entender que no Google Scholar isso não é possível porque ele não faz a indexação. Esse termo indexação é muito importante em se tratando de recuperação da informação, porque é um tratamento, ainda que mínimo, mas um tratamento que se faz ao conteúdo que está disponível na web. O Google Scholar não, ele só vai varrendo, varre, identificou que é científico, joga lá no banco. Então, ele tem essa limitação. Há pouco eu coloquei uma mensagem lá no chat dizendo que a gente indica fortemente iniciar as pesquisas, até no âmbito exploratório, no Google Scholar. Por quê? Porque ele vai te dar um primeiro parâmetro ali. Mas não dá para a gente se basear somente no Google Scholar, muito além. A gente também precisa avançar para outras ferramentas. Por exemplo, as bases referenciais, que a gente tanto vai falar sobre elas na semana que vem, vai demonstrar como funciona e tudo mais. Porque elas trazem, digamos assim, o suprassumo, aquilo que é um tanto quanto arriscado eu falar isso, mas eu vou falar. Mais importante do que é publicado num campo, que é publicado, que é disseminado, vamos lembrar do Pautes na semana passada, né? Que é publicado, que é disseminado num periódico científico que está ali entre os pares. Então, o Google Scholar, só retomando, ele é vantajoso porque ele te traz uma série de outras tipologias documentais que não são indexados nessas bases, livro, capítulo de livro, trabalho acadêmico, mas
por outro lado, ele é bastante limitado e genérico, que foi a palavra que eu utilizei, quanto aos documentos que são recuperados. Por quê? Porque esses documentos não são tratados. Em síntese, a sua pergunta, respondendo a sua pergunta em poucas palavras, né? Depois desse discurso de 10 minutos que eu fiz aí, mas em síntese, não é possível a gente estabelecer a estratégia e indicar que o Google Scholar recupere somente nos resumos ou palavra-chave. Tá bom? Beleza? A gente não tem essa etiqueta. Ana, complementa, por favor. Não, Ana Maria, né? Ana Maria. O Google Scholar é tão automatizado que ele traz, né, abaixo ali dos autores, né, da definição de local, de disponibilização, na realidade é um excerto, são fragmentos, né, onde aparecem os termos definidos no campo de busca, lá na caixinha. Vai ver que ele tem 3 pontinhos, né, reticências, aí traz, assinala o termo. Mas na 3 reticências, mais se o termo aparece novamente. Então, onde os termos que estão na caixa de busca aparecem, seja no resumo, seja no corpo do texto, aí ele traz, ele vai, você vê que é tudo muito misturado. Então, ele não tem nem, assim, especificidade de resumo. Ele pega onde os termos aparecem, ele traz para a tela principal de texto. Então, realmente, eles não fazem essa indexação, essa definição de campo. Aqui está ele só faz duas indexações, de resumo e de autoria. Você vê que nitidamente aparece o título, né, evidenciado, com os termos lá da caixa, e os autores, e local de publicação, site, o file type, né, o tipo, né? Se é HTML, se é PDF, isso vem bem definido. Agora, as demais informações, elas, principalmente das palavras que aparecem, elas tanto vêm no título quanto no corpo do texto como um todo. Pode aparecer palavra que você colocou no título, que está lá na referência. Aquele documento só vem, ele vem para a tela principal porque aquele termo está lá na referência, né? Então, isso é importante, ele é totalmente automatizado. Ele só vai mesmo pelo termo. Beleza, para mim isso aí. Pessoal, Opa, meu áudio está fechado, desculpa. Nós estamos ainda abertos a mais perguntas. Caso vocês queiram se manifestar, podem se manifestar chat, microfone, como quiser. Beleza, Ana, pode falar, tranquilo. Muito obrigada, foi muito bom, me ajudou bastante. Eu tenho 3 perguntas aqui, que é o seguinte. A primeira é o seguinte, se eu fizer uma busca por meio dessa estratégia simplificada, e isso já for o suficiente para mim, eu não preciso fazer essa busca por meio da estratégia expandida ou isso compromete a qualidade da minha pesquisa? É a minha primeira pergunta, eu posso fazer as duas já, de uma vez ou não? A segunda é o seguinte, se vocês têm um material próprio sobre esses operadores booleanos ou algum mais didático para passar para a gente. E a terceira é o seguinte, eu fiz a minha pesquisa, coloquei todos os filtros, qual seria uma quantidade assim, aceitável de resposta para que eu possa avaliar, entendeu? Que não seja muito, que não seja... Qual seria uma quantidade mais ou menos interessante? Ana Maria, rapidinho, deixa eu só responder a segunda, porque é fácil, que eu já ia compartilhar com eles, e aí as demais a gente vai trabalhando aqui. Pessoal, eu vou rapidamente compartilhar a tela, só para mostrar um material que nós elaboramos, e que já está até aqui no chat, falta só dar o Enter para compartilhar com vocês. É esse material aqui, que vocês vão sair com um presentinho hoje da nossa capacitação, que é um infográfico que traz a síntese, tanto dos recursos que a gente apresentou, então, aspas, parênteses, os operadores booleanos, acho que aqui de uma forma mais fácil, sabe, Ana Lima, conforme você apontou, que traz assim de forma mais clara, e também as tags que a gente utiliza, em title, o autor, o resumo, e aqui também tem o nosso contato. Então, esse material, agora que eu estou compartilhando o link no chat, e que vocês podem baixar, podem ficar à vontade, beleza? Ana, se quiser responder a primeira, Ana Maria quiser responder a primeira, e eu posso entrar na segunda se eu me recordar também, que a minha B12 está meio balançando, assim, mas se precisar, a Ana Lima responde, faz novamente a pergunta.
Eu, como estou com a minha B12 há mais de 2000, então vou responder. Então, esse infográfico foi fruto de uma EAD que a gente tem, viu, pessoal? Tem um curso que é mais aprofundado, são as 6, 9 horas, 12 horas que a gente dava do curso anterior. Ele foi fruto de uma EAD para auxiliar os estudantes. Seguinte, Ana Xará, né? Você falou sobre a questão, agora vamos lá, tomei a B12, né? Se os operadores do material, a primeira... da estratégia de busca simplificada. A simples ou expandida. Vamos lá, lembrei agora. Seguinte, isso depende muito, entendeu? Porque você pode usar uma simples se você estiver fazendo uma revisão de literatura em que você quer... para um trabalho, por exemplo, um trabalho de grade curricular. Então, você vai pegar aquele assunto sem nenhum compromisso de fazer um levantamento de tudo que está disponível na web. É diferente se você for fazer por exemplo, um estudo da arte. Você vai confirmar que o que está publicado na web é aquela quantidade. Então, se você quer fazer essa segunda opção, o ideal é que você faça a expandida, porque você alcança um leque maior para que a sua resposta, a sua confirmação, né, a sua assertiva, no sentido de, sobre esse assunto, eu encontrei X documentos. Então, você vai dizer, olha, eu encontrei documentos com esse termo, por exemplo, né, fake news, notícias falsas, misinformation. Então, você vai fazer, né, sobre Covid, coronavírus, SARS-CoV-2. Então, você faz uma varredura. Você vai afirmar para a banca que sobre aquele assunto existem X documentos. Na Web of Science, na Scopus, entendeu? Agora, se é para um trabalho em que você não tem esse compromisso de informar, não é uma revisão sistemática, você está só em busca de documentos para embasar uma discussão, aí você pode usar uma simples. Porque se os termos estão ali definidos, a abordagem está pela qual você, como diz a Elisa, está lá no Google Acadêmico, você vai subir nos ombros daqueles gigantes, de quem trilhou anteriormente, para você olhar um pouco mais para frente, beleza. Mas se você está traçando a fronteira de uma ciência, tá certo? Você vai então fazer o estado da arte, para identificar os hiatos, para que você possa ter uma abertura aí de pesquisa. Aí sim, quanto mais você der, né, por exemplo, uma questão de revisão sistemática, amplitude ao campo de significado, para que você possa dizer com ser fidedigna na sua afirmação de que só aquela quantidade a que foi localizada, é importante a expandida, entendeu? Aí depende da perspectiva que você vai olhar para a sua pesquisa, beleza? E a terceira, me lembra de novo que a minha B12 também está falhando. Muito obrigada. A terceira é sobre uma quantidade viável de resultados. Então, eu vou responder, sei que o Cláudio vai acrescentar. Olha, depende também, né? Depende da sua perspectiva. Veja bem, se o seu campo de pesquisa um campo que tem muita coisa pesquisada, você já de antemão, que tem uma expertise, né, no seu campo. Já você sabe que aqui, por exemplo, Covid. Hoje a gente sabe que tem muita coisa sobre Covid publicada. Se você associa alguma coisa ao Covid e você vê que não tem nada, você já vai desconfiar dessa estratégia. Falar, tem muito pouco, né? Então, eu vou usar um outro termo, vou ampliar, porque eu sei que tem mais coisa publicada. Agora, se você consegue uma quantidade de documentos e você fala, bom, é muita coisa, eu sei que tem, mas eu não vou ler. Eu não consigo dar conta da leitura, certo? Então, você tem que partir para um segundo parâmetro, que é a condição de leitura.
Então, você vai aplicando filtros, mas aí é importante, Ana, que você saiba quais são os filtros, porque a gente diz, né, a gente costuma dizer aqui no nosso grupo, que pesquisador não pode ter desculpa para fazer recorte. Ele tem que usar de parâmetros acadêmicos. Então, você vai usar os operadores, as aspas, você vai realmente diminuir, a gente vê que diminui consideravelmente. Você vai usar o operador booleano, você vai usar outros parâmetros muito interessantes, que é o índice H, fator de impacto. Você pode usar na leitura, aí você precisa mesmo de ter um número menor para ler título, resumo, metodologia, às vezes chega até a metodologia, para você ir fazendo a triagem desses documentos, para que você possa realmente chegar no final com um número factível, com possibilidade de leitura para você traçar, fazer análise. Então, a quantidade, ela vai ser definida mediante onde você quer chegar com esses documentos. Possibilidade de leitura e com aplicação de filtros, tá bom? Cláudio, pode complementar, certamente. Eli, você também tá convidada para o debate, viu? Se quiser contribuir aí. A internet caiu. Você caiu agora há pouco aí. Isso, caiu. A terceira é a quantidade de documentos, né, que é indicada para levar. A Ana estava dizendo que depende muito do tipo de estudo, já, né? E eu só queria acrescentar uma coisinha também, você fica com o canal aberto, Elis, que hoje me fizeram, engraçado, só a Ana Lima, essa pergunta é muito recorrente, tá? Hoje de manhã, lá na biblioteca, uma estudante de doutorado me fez essa pergunta, que eu estou indo para a qualificação, quantos documentos eu tenho que levar depois da minha revisão que eu fiz, revisão de literatura. Eu disse para ela que, obviamente, vai muito à esteira do que a Ana Maria disse, que vai depender do tipo de estudo que você está fazendo. Se você está fazendo uma revisão sistemática, você tem que levar uma quantidade muito considerável que demonstre toda a construção daquele tema que você está em investigação. Agora, se você está fazendo um recorte, talvez os documentos que atendam ali dentro daquele limite espacial sejam suficientes. Agora, o que é mais importante, talvez destacar, só para complementar o que a Ana já disse, porque acho que não tem muito mais o que dizer, o principal mesmo é isso, vai depender muito do tipo de estudo que você está fazendo, é que se ainda assim você faz uma revisão, você vai fazer uma revisão sistemática, você está com uma massa documental, um corpus muito grande, você pode se valer de alguns recursos para tentar diminuir e enxergar dentro dessa massa documental quais são os principais. Então você pode se valer, por exemplo, de métodos bibliométricos para mapear aqueles que são mais citados, os que foram publicados nas revistas mais conceituadas. É óbvio que são características quantitativas que nem sempre medem assim, a qualidade de forma exata do que está publicado, mas pelo menos você está se agarrando a alguma coisa. Eu estou me agarrando a critérios quantitativos de citação, de métricas vinculadas à revista para chegar a essa decisão. Então, de 80, eu vou pegar os 20 que foram mais citados, e aí a gente reconhece a citação como um elemento de aceitação pelos pares, né? O quanto o documento está reverberando dentro do campo, ele está sendo reconhecido e discutido dentro do campo. Então, em síntese, o primeiro critério é observar o tipo de estudo. Segundo, se ainda assim o corpus ficar muito grande, Elisa, obrigado, viu? Se ainda assim o corpus ficar muito grande, aí você pode se valer certamente de alguns recursos bibliométricos, algumas técnicas que podem ser empregadas. Para finalizar minha fala, como a gente sempre fala, a gente sempre destaca nessa capacitação, isso aqui é só um bate-bola, é só o pontapé inicial. As questões particulares de cada uma das pesquisas de vocês podem nos procurar, seja online, seja para atendimento presencial, que a gente pretende retomar agora nas próximas semanas, para que a gente possa estudar cada caso, ajudar a montar as estratégias, o quadro quando necessário, e também colocar alguns filtros dentro desse corpus que muitas vezes se parece muito grande. Só levantando também mais uma pergunta que apareceu aqui, que é do Daniel. Pegar as 5 primeiras páginas, por exemplo, que dão 50 resultados, é uma estratégia adequada de fazer recorte? Vocês querem falar aí, meninas? Que, assim, Daniel, vai depender muito
No Google Scholar, isso é meio complicado, porque a gente não sabe quais são os critérios de ranqueamento, não sabe de forma muito clara, porque eles não divulgam o algoritmo que está ali por detrás do sistema de busca. Numa base referencial, como nós veremos na semana que vem, nós temos lá os critérios de seleção. Então, por exemplo, os mais novos, os mais antigos, os autores começam com a letra A até a letra Z, da letra Z até a letra A, e tem uma opção também de você refinar a sua busca por aqueles que são mais citados. Então, você pode refinar a busca, parametrizar os resultados, não é nem parametrizar a busca, mas parametrizar os resultados por aquele critério daqueles que são mais citados. Então, você vai ter ali os que são mais reconhecidos, os que estão mais reverberando dentro do campo. Aí o professor Rafael eles dizem que o algoritmo do Google é como a fórmula do Coca-Cola. É bem por aí mesmo. A gente faz algumas inferências só sobre como os resultados são ranqueados. É verdade. O meu parecer, Daniel, é que é como a gente disse, não é acadêmico. Não é acadêmico pegar os 50 primeiros que aparecem. Porque se é no Google, você não sabe... O que a gente sabe que o Google apresenta como critério o título que tem maior número de palavras presentes no título, que tem a disponibilidade de PDF, que tem maior número de citação. Enfim, são coisas que a gente vai observando empiricamente, mas nada que ele divulgue. Isso é o que a gente vai fazendo no dia a dia, que a gente vai utilizando. E mesmo nas bases de dados, você escrever isso... Se você escrever numa metodologia que você escolheu como recorte os que apareceram, eu penso que é temerário. Você pode ser desbancado facilmente, porque não é acadêmico. O acadêmico eu trouxe esses textos porque a estratégia de busca elaborada com os termos seminais da minha pesquisa, ela consta na minha temática, consta na minha questão norteadora, consta no meu título. Então, são termos seminais da minha pesquisa. Então, esses textos apresentaram os termos que eu estabeleci na minha estratégia de busca. Esses documentos, eles estão no parâmetro cronológico, então é de tanto a tanto, então são os últimos 5 anos, são os dois. Então você tem o recorte cronológico, você tem o recorte formidável que o Cláudio acabou de dizer, que é de citação. Né? Então, você tem a própria comunidade científica do campo ratificando a cientificidade daqueles documentos. Então, quer dizer, não sei quais, né? A1, que estão na revista em A1, ou as revistas que estão... Então, você escolhe depois várias outras métricas. Quais, setor de impacto, citação, enfim, os que têm resumo e metodologia que vem ao encontro do que você está buscando. Academicamente, para que você chegar numa banca de qualificação, numa defesa, você não ter o seu corpus questionado ou rejeitado pela banca. Então, você tem que pisar dentro do que a academia é uma camisa de força. Né? Ela tem um formato, é a liberdade dentro de uma forma. Né? A universidade é a liberdade, mas ela tem uma forma, a ciência tem método. E a gente não pode fugir desse método. Infelizmente, a gente não pode fugir, porque a gente tem que dar conta, porque ciência ela tem que ser replicada. Então, você tem que dizer qual foi a estratégia que você disse, quais foram os documentos. Então, você tem que dar o passo a passo para que ela possa ser replicada e encontrar os mesmos resultados. Obviamente, mais documentos, porque, como a Ivy disse, ela é dinâmica, mas a gente aconselha que seja tudo dentro do acadêmico, que você possa comprovar, certo? Só complementando, só falando um pouco mais sobre esse assunto, essa questão de saber assim, quantos documentos seriam assim, aceitáveis, seriam os ideais, porque você tem que observar o seguinte, nem sempre é essa questão da quantidade. Essa questão é o seguinte, quando você vai fazer uma pesquisa acadêmica, você tem um tema, um assunto, e o que você pretende com ela? Você pretende responder ou tentar responder, resolver uma lacuna sobre aquele assunto.
né? O que se sabe sobre fake news, que é desinformação, mídia social, Covid-19, quer dizer, o que se sabe sobre isso? X assuntos, X temos, assim, nós temos essas informações, mas tem alguma coisa que está faltando, que o seu problema de pesquisa se debruça sobre o quê? Então, o que é que você está investigando nessa pesquisa? Então, essa questão de quantidade de documento, tá, você tem um apanhado de documentos, então eu posso ter 50 documentos e daqueles 50, apenas 2 me ajudam a responder ou tentar responder essa lacuna que a minha pesquisa se propõe. E às vezes 2 de 50, e às vezes eu tenho apenas 10 documentos e os 10 vão diretamente ao ponto que respondem ou tentam me responder, me encaminhar para aquela lacuna, né, aquilo que está faltando para eu responder o meu problema de pesquisa. Então é muito da qualidade. Então, assim, não é tanto a quantidade. Claro que quanto mais documentos eu tiver, mais eu tenho possibilidade de tentativa, erro e acerto, né? Nossa, desse monte aqui você tem muito mais chances de... É igual você vai fazer um bolão da Mega Sena lá, né? Se você jogar muitos bilhetes, eu não jogo não, tá, gente? Se jogar muitos bilhetes, dizem os estatísticos que a probabilidade de você ganhar vai ficando maior. Para quem joga, eu não jogo. Então... Voltando aqui para a nossa realidade, então quer dizer, claro que teoricamente, se você tiver muitos documentos, a tendência de você encontrar alguns que vão discorrer sobre a lacuna que você quer responder é maior. Só que não necessariamente sempre, né? Às vezes você tem 50 documentos que não respondem, não te ajudam a responder o seu problema de pesquisa, aquilo que você se propôs. E às vezes você tem 5 que vão diretamente ao ponto. Então, sempre você tem que observar qual a qualidade daquilo para o que você se propôs a pesquisar. Aquilo que vai diretamente a lacuna, a grande pergunta, o grande problema de pesquisa que você se propôs a investigar ou jogar luz sobre isso aí para tentar, né, ver o que se tem. Então vai muito nisso aí também, nessa análise que você faz sobre o que é que ele vai te responder melhor. Então é muito mais isso aí. É isso aí. Obrigada, Ana, pela pergunta, né? Pelas perguntas. Perfeito, Elis, obrigado aí também. Ó, Vitor, obrigado, Daniel. Meninas, acho que a gente pode finalizar? Sim, eu gostaria, se o professor Rafael pudesse ficar depois, né? A professora Flávia também, né, Cláudio, para a gente conversar um pouquinho com eles, rapidinho. Perfeito. Então, pessoal, ó, só sintetizando, obrigado, Elis, obrigado, Ana, obrigado, Fran, que é a nossa colega lá da biblioteca também, que está aqui nos acompanhando. Hoje a gente viu, talvez, as bases. E começamos a ver um pouquinho da aplicação no Google Scholar. Semana que vem vai ser prática o tempo todo. Então nós vamos passear pelo portal de periódicos da CAPES, continuando ainda com esse protocolo, tá, com os temas, e vamos conhecer 2 bases referenciais, que é a Scopus e o Web of Science. Aí a gente vai poder explorar uma série de recursos, além da busca e dos documentos recuperados que estão ali disponíveis. Então fica aqui, eu comecei, então eu finalizo, o meu super agradecimento a vocês pela participação, pela audiência, pelas palavras aí no final. E aí, como eu disse, é só o pontapé inicial. Vocês podem nos procurar ao longo desses 2 anos que vocês passarão aí com minimamente 2 anos, né? Que possam ser mais também com doutorado e seguir dentro do caminho da pesquisa. Valeu, obrigado então a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada a todos, até mais, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.